pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Esse é um vlog da minha semana, focado nos meus estudos e nas minhas leituras. Eu faço faculdade de História, eu acho importante já dizer isso, porque muitas das minhas leituras, elas são para faculdade, e os meus estudos e as minhas leituras não diferem muito uma coisa da outra, é tudo muito junto. Hoje é terça-feira, eu vou mostrar o que eu li no fim de semana, ontem e hoje, até agora. E pretendo gravar, enfim, essa semana inteira. No fim de semana eu terminei 2 livros e comecei um terceiro. Então eu li bastante. Eu vou mostrar pra vocês o que eu li. Um deles foi aqui no Kindle, que é o Vikings, A Very Short Introduction, do Julian D. Richards. É um livro de história, mas não é pra faculdade, não é pra nada, eu li por diversão mesmo. Não ficção fala sobre, enfim, as sociedades escandinavas da chamada Era Viking, que é o comecinho da Idade Média. Eu achei bem interessante, achei um livro bem legal. Ele traz muito dado arqueológico, então, diferente dos outros, A Very Short Introduction que eu li, esse traz muito dado arqueológico mesmo. Eu acho que por ser os maiores vestígios dos vikings, tem um foco bastante nessa parte. Eu achei um livro legal, bem interessante. A cultura viking é uma cultura que eu conheço muito pouco. E é bem legal aprender mais sobre culturas medievais. Qualquer um. Eu li também o The Renaissance, A Very Short Introduction, do Jerry Broughton. Esse eu li pra aula de História Moderna. Eu achei um livro bem legal também. Toda essa coleção do The Very Short Introduction, ela é muito boa. Já é meu terceiro livro dessa coleção. Eu li então o The Vikings, o The Renaissance e o The Plague. O The Plague eu já li no começo do ano. E todos os livros dessa coleção eles são muito bons, eles são muito sucintos e trazem um conhecimento bem razoável sobre os assuntos. E são autores muito bons que escrevem. Então, o Jerry Broughton é autor do Bazar do Renascimento, que eu também tive que ler para aula de História Moderna. Só que o The Renaissance tem 2 capítulos, pelo menos eu li 2 capítulos do o Bazar do Renascimento para aula de História Moderna e 2 capítulos do The Renaissance, A Very Short Introduction são iguais ao Bazar do Renascimento. Eu não sei se isso acontece com os outros capítulos do Bazar do Renascimento. Eu senti que é uma versão mais sintetizada desses capítulos no A Very Short Introduction. Mas é um pouco triste você pegar pra ler um texto e ele ser tipo uma síntese de um texto que você acabou de ler, porque eu li os 2 em seguida, o Bazar do Renascimento e o The Renaissance. Mas enfim, eu achei o livro ainda assim super bom pra quem não teve contato com o autor, pra quem quer realmente um primeiro contato com o Renascimento, enfim, as sociedades renascentistas. Eu também comecei, mas não terminei, o Renascimento do Peter Burke, também para aula de História Moderna, mas esse eu não terminei. Talvez eu termine ele agora durante a semana, mas não sei ainda, porque não tá nas minhas prioridades de leitura para essa semana. Enfim, eu continuei a ler os Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Essa semana eu tô lendo o capítulo A Lei da Religião, mas eu terminei no fim de semana o Visões Imperiais. Eu não gostei tanto do Visões Imperiais, eu achei que ele tem uma visão muito até um pouco romantizada dos impérios, isso me incomodou um pouco. A Lei da Religião já tá bem melhor, eu acho que o capítulo tá fluindo de uma forma bem mais legal do que o dos impérios, não tá tendo tanto essa visão muito romantizada de algo, como eu achei que ele colocou nos impérios, enfim. Mas eu tô gostando do livro no geral, assim, eu tô achando um livro bem divertido. Enfim, eu gosto muito quando ele trata sobre as sociedades caçadoras e coletoras, porque é algo que eu tenho zero noção, eu não sei de nada. E então é bem legal descobrir, é bem legal, tipo, saber o que a gente herda deles, o que, enfim, é diferente deles, qualquer coisa, porque, como eu disse, eu não sei de nada, então. Outro livro que eu tô continuando a ler, na verdade, é um projeto que, enfim, vai durar muito tempo. Eu tô lendo a Bíblia, né? Porque
É um livro muito importante para a história da humanidade como um todo. E eu gosto muito da Idade Média, eu gosto de estudar a Idade Média, eu gosto de saber sobre a Idade Média. O livro chave para se entender a Idade Média é a Bíblia, né? A igreja era muito forte no período, enfim, vocês já sabem de tudo isso. Eu ainda tô no Êxodo, eu tô na página 85. Mas a missão era terminar a Bíblia esse ano, mas enfim, falta só um pouquinho, falta na verdade tudo, né? E eu acho que não vai acontecer, mas eu tô lendo um pouquinho, tentando ler um pouquinho da Bíblia pra entender melhor os períodos históricos e tudo que esse livro trouxe pra humanidade, enfim. Principalmente pra sociedade medieval, que é uma sociedade, como eu falei, eu gosto bastante. Por fim, o que eu tô lendo é pra aula de Brasil, Nas Malhas da Consciência, Igreja e Inquisição no Brasil. A gente tem que escolher um tema que vai passar pelas aulas do curso. Tem, por exemplo, jesuíta, tem história dos índios, tem, enfim, vários temas que são passados na aula. E um deles é a Inquisição. E a gente tem que produzir, a gente ler alguma coisa e produzir uma aula, produzir um material audiovisual mais didático sobre o assunto. E minha professora recomendou o livro do Bruno Feitler, Nas Malhas da Consciência. O Bruno Feitler é um pesquisador lá da minha faculdade e, enfim, eu tô lendo, eu comecei a ler ontem, na verdade, eu tô na página 58. Eu tô achando o livro bem denso, enfim, eu tô achando legal o assunto. Eu não sei nada de Inquisição no Brasil, mas eu tô achando um texto bem denso, um texto, enfim, é uma pesquisa acadêmica. E é um pouco difícil, às vezes, seguir a linha de pensamento, seguir, tipo, se concentrar mesmo em um texto acadêmico com tanto dado, com tanta fonte, enfim, é um texto super bem escrito, super bem pesquisado, mas ele é muito denso, então precisa um pouquinho de fôlego pra ler, até por isso eu tô bem no comecinho ainda. Tô no capítulo 1, avancei muito, muito rápido na leitura, porque não dá, sabe? É um livro que você tem que parar, ler, se concentrar, não entendeu, reler, volta, ver o dado que foi falado antes, sabe? Pra você ter uma ideia, na página que eu tô, eu parei numa tabela, sabe? Então, por exemplo, eu vou ter que ler alguma coisa e voltar a consultar a tabela, sabe? É um livro, enfim, de pesquisa, é muito legal o assunto, mas precisa de um fôlego grande pra ler. Enfim, são essas que eu trago do fim de semana, que vão provavelmente passar a semana comigo. Provavelmente vai pipocar alguma coisa nova, provavelmente alguma ficção, mas não sei. Tô com saudade de ler ficção. Mas talvez pipoque algo da faculdade também pra ler. Enfim, não sei. Mas a gente se vê nos próximos dias. Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira. Eu vim atualizar um pouquinho das minhas leituras desde ontem. Eu terminei o primeiro capítulo do Nas Malhas da Consciência. Esse primeiro capítulo, ele é mais um panorama geral da igreja e o seu assentamento no Bispado de Pernambuco. O segundo capítulo eu tô achando mais interessante. Eu comecei a ler hoje o segundo capítulo. E ele vai realmente tratar da Inquisição, que era a parte que eu tava mais ansiosa, mais esperando. Carro passando. Que era a parte que eu tava mais ansiosa do livro. Eu entendo esse panorama geral que ele deu no primeiro capítulo. Ele é essencial pra gente entender o segundo capítulo e os próximos capítulos. Ele até diz isso nesse primeiro capítulo. Mas, enfim, era a parte que eu tava mais ansiosa, que era sobre a Inquisição propriamente. Então eu li um pouquinho dele ontem, terminei o primeiro capítulo, e hoje eu comecei o segundo capítulo. O segundo capítulo ele é um pouco maior, ele vai acho que até a página 160 e pouquinho. Não, vai até a página 130, ele começa na página 80, então ele é um pouquinho maior do que o primeiro.
O plano era terminar hoje, mas vamos ver como é que segue, porque como eu disse no outro trecho, ele é um livro bem denso, eu tô fazendo fichamento, tudo, então tá demorando um pouquinho mais pra ler. Além disso, eu não li mais muita coisa, eu li a Bíblia. Eu tô terminando Êxodo, mas faz um tempo que eu tô terminando o Êxodo, então eu não sei se eu tô propriamente terminando o Êxodo. Mas, enfim, eu tô lendo o Êxodo. Enfim, o que aconteceu em Êxodo, abertura do Mar Vermelho, 10 mandamentos. E agora Deus tá falando umas regras para Moisés de como, enfim, deve ser a religião. Ele tá nomeando alguns. é, Não sei se sacerdote é a palavra certa, mas enfim, tá falando do altar, como deve ser feito, como devem ser as vestes, enfim, tá isso. Toda essa parte do capítulo que eu li hoje, pelo menos. Eu não sei se é capítulo. Bíblia é capítulo. Enfim, eu. Livro. Essa parte do livro da Bíblia que eu li hoje. Enfim, essas foram as leituras desde ontem. Espero conseguir ler mais hoje, mas eu não sei porque eu tenho aula daqui a pouco, daqui meia hora eu tenho aula. Então eu vou fazer um café e vou pra aula e depois voltar a ler Nas Malhas da Consciência, que é a minha prioridade da semana. Olha só, chegaram recebidinhos pagos da Amazon. Comprei na Book Friday, naquela promoção de livro gringo que tava... Enfim, saíam de graça, você comprava acho que 3 e pagava 2. Enfim. O primeiro livro, que é o que eu tô mais animada, é o She Wolves, da Helen Castor. A Helen Castor ela é historiadora e ela apresenta aquele documentário da Netflix, também chamado She Wolves, que é baseado nesse livro. Ele é bem maior do que eu tava imaginando, mas enfim. Tô muito animada por esse livro, muito. Achei ele lindíssimo. E eu tô muito animada, olha como ela é maravilhosa.
Enfim, tô muito animada pra esse livro. Comprei Medieval Europe, do Chris Wickham. Esse livro ele foi super recomendado pela minha professora de História Medieval. E a capa dura dele estava em promoção, então eu peguei. Enfim, ele não é tão grande. Esse eu pensei que fosse maior, mas enfim. E comprei The Plantagenets, do Dan Jones. O Dan Jones também ele é historiador e ele é apresentador do documentário The Great British Castles, que também é um documentário incrível. Eu já li o War of the Roses dele e comprei o The Plantagenets, que, enfim, eu tenho uma paixãozinha pela dinastia Plantageneta todo e não tá gravando! Ah, não, tá sim. Enfim, eu tenho uma paixãozinha pelos reis da Inglaterra como um todo. E não sei tanto quanto eu gostaria da dinastia Plantageneta. Ele é bem grandinho, tá? E tô bem animada pra ler ele também. Mais um pacotinho de outro livro que eu comprei na Book Friday e ele foi, tipo, muito barato. O livro é esse aqui, The Mongols, A Very Short Introduction, dessa coleção A Very Short Introduction, da Universidade de Oxford. Enfim, ele é um livro bem curtinho, como todos dessa coleção. Nesse último fim de semana mesmo eu li o The Renaissance, A Very Short Introduction, mas por e-book. Esse é o primeiro da coleção que eu vou ter físico. E ele tava muito barato na Book Friday da Amazon. Tava R$14. E você comprando 3, um deles saía de graça. Então eu comprei esse daqui. Comprei o The Medieval Britain e o The Reformation. Então, os outros dois ainda tá pra chegar, porque eles estavam sob encomenda, então eles vão demorar um pouquinho. Mas esse aqui já tava no estoque, então ele chegou bem rapidão. Enfim, tá aí pra lista de leitura sobre o Império Mongol.
Olá, pessoal! Hoje é sábado, são 4h30 da tarde e eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras. Ontem eu não consegui gravar muito porque eu tive aula de tarde e eu tive que olhar a correção dos trabalhos que eu mandei, ver o que estava errado, ver o que estava certo, enfim, me preparar para aula como um todo. Desculpa o barulho, o cenário tá diferente porque, enfim, e aqui é mais barulhento, desculpa. Mas enfim, vamos conversar sobre o que eu li. Eu li basicamente, eu foquei na leitura basicamente Nas Malhas da Consciência. Ontem eu li o capítulo 3 inteiro, comecei o capítulo 4. O que eu tô achando? Ainda tô achando uma leitura bastante densa, mas eu acho que eu já me acostumei. Eu acho que eu tô conseguindo filtrar melhor enfim, o que anotar no meu fichamento, o que eu posso usar para o meu trabalho. Eu acho que agora a leitura ela tá fluindo de uma maneira bem legal e eu acho que eu consigo terminar ele hoje. Eu tô na página 225 e ele tem 260, então eu acho que eu consigo terminar ele hoje. Na verdade, essa é a meta, né? Terminar esse livro hoje. E quais são meus highlights dessa leitura do capítulo 3 e do capítulo 4? Do capítulo 4 que eu ainda tô fazendo, né? Mas do capítulo 3. Do capítulo 3... Do capítulo 3, o que eu achei interessante foi a Inquisição como uma forma de... não só repressão social, mas o que ele fala do teatro da Inquisição, né? Então, tipo, além de você ter os deveres eclesiásticos, a Inquisição ela tinha que estar lá presente na cabeça das pessoas. Enfim, esse capítulo eu achei essa parte mais interessante, que ele fala dessa função simbólica que a Inquisição tinha aqui no Brasil. Então, além de você ter, enfim, suas funções inquisitoriais, você mostrar que a Inquisição estava ali, né? Então, isso do capítulo 3 desse livro eu achei a parte mais legal. O que eu achei interessante no capítulo 4, que eu ainda tô lendo do Nas Malhas da Consciência, foi do sistema legislativo. Então, o sistema legislativo, ele não era excludente. Então, algo ele podia ser julgado tanto pelo poder eclesiástico quanto pelo poder real. Gerou uma grande confusão e eu achei essa parte, por enquanto, a mais interessante agora do capítulo 4, mas o capítulo 4, ele fala, por exemplo, da relação da Inquisição com o domínio holandês em Pernambuco, então uma época que a Inquisição não tinha como os agentes inquisitoriais, né, ou os padres, ou enfim, a Igreja Católica de Pernambuco não tinha como conversar com a sede da Inquisição lá em Lisboa, então ficou confuso, né, ficou difícil eles trabalharem. Enfim, por enquanto, ontem e hoje eu foquei muito Nas Malhas da Consciência. Não peguei o Todorov pra ler. O Todorov tá parado desde quinta-feira. Eu pretendo pegar o Todorov amanhã, porque eu quero focar Nas Malhas da Consciência e terminar ele de uma vez, sabe? Pra depois eu ficar com a cabeça livre pro Todorov. Só que, ontem, o tema da minha aula foi sobre imagens da morte no Renascimento e na Idade Média, a dança macabra, que é um tema que eu sou muito interessada, era para ser o tema do meu TCC em editoração, mas, enfim, conversando com a minha orientadora, a gente achou mais material sobre livro de hora e acabou sendo livro de hora, que eu também sou apaixonadíssima, também eu amo demais. Mas o tema da aula de ontem foi de um tema que eu amo muito. E eu, olhando na minha estante, assim, e uma das fontes que meu professor usou para montar a aula de ontem foi o trabalho da Juliana Schmidt, O Imaginário Macabro, Idade Média Romantismo. E eu tenho o livro, né? Eu comprei esse livro na Feira do Livro da USP do ano passado. E desde então eu tô muito ansiosa para ler ele. E a aula de ontem só me deixou, assim, com muita vontade de pegar esse livro pra ler. Então, talvez, não sei ainda, porque eu tenho muita leitura da faculdade pra fazer. Eu tenho leitura de História do Brasil, que tá acumulada. Eu tenho Todorov, que tá super acumulado. Eu preciso ler ele logo, porque eu preciso fazer a análise dele
para entregar. Eu preciso fazer a leitura do texto de História Moderna pra semana que vem, que tem trabalho também pra entregar. Tenho que ler os textos de História do Brasil, que também tô super atrasada. Então tem muita leitura acumulada da faculdade. Não seria o momento ideal pra eu pegar um livro que eu leria mais por diversão, assim, e por interesse totalmente pessoal, porque não vai ser, assim, pra matéria nenhuma, né? Eu não vou precisar fazer trabalho pra ele. Que é o Imaginário Macabro, mas eu tô com muita saudade de ler sobre a Idade Média, eu tô com muita saudade de coisas medievais. Faz um tempinho já, vai pra acho que uns 2 meses, que eu não leio nada sobre a Idade Média, então eu tô com muita saudade de ler sobre a Idade Média. E talvez não é o momento ideal, eu tô assim, não, agora não, você tem a vida inteira pra ler esse livro, não precisa ser agora. Mas eu tô com muita vontade de ler, então talvez... Só pra avisar que ele provavelmente vai aparecer nos próximos dias como uma leitura em andamento. Porque eu tô me segurando aqui pra não começar a deixar nas malhas da consciência, falando, tipo, não, espera um pouquinho, dá pra terminar, falta pouco. E pegando, imagina. Agora eu vou ler mais um pouquinho do Nas Malhas da Consciência. Vou fazer algo pra comer, eu tô com fome. E depois, mais tarde, a gente conversa. Talvez eu encerre esse vlog hoje, talvez eu encerre esse vlog amanhã. Eu acho que eu vou encerrar ele amanhã, porque eu quero terminar esse vlog tendo terminado nas malhas da consciência, pelo menos. Então, provavelmente eu vou terminar ele amanhã. Mas, enfim, a gente volta pra conversar ainda hoje. Olá, pessoal. Hoje é domingo, já tá de noite. Eu não voltei ontem, como eu tinha prometido, mas porque eu terminei o Nas Malhas da Consciência muito tarde, eu terminei ele de madrugada. E aí eu já não tava no pique de gravar nada, enfim, achei melhor gravar hoje, sintetizando um pouco o que eu achei do livro. E, enfim, fazer um resumão das minhas leituras da semana, o que essa semana me rendeu. Eu gostei bastante, eu achei que esse é o tipo de livro que cresceu comigo. Desde o primeiro capítulo a gente vê que é uma pesquisa muito extensa, que o professor Bruno, ele se debruçou realmente sobre o tema. Aqui tem umas notas de rodapé, eu não vou achar nenhuma agora, mas tem umas notas de rodapé onde tem transcrito realmente. Aqui eu achei uma. Na página 147, por exemplo, tem uma transcrição de algo da Inquisição da época mesmo, no português da época. Mas porque, sem o que o E, ou seja, uma abreviatura, de presente se estão habilitando nessa mesa com Z, comissões, o Deão e o com HU, sabe? Então, ou seja, teve um trabalho muito grande nessa pesquisa. Um trabalho tanto de pesquisa propriamente, quanto de paleografia para decifrar tudo isso. Então, desde o primeiro capítulo a gente nota isso, que é um trabalho de pesquisa, assim, extenso, muito bem feito, muito cuidadoso. Mas o que acontece? Eu não tô acostumada com o assunto de Inquisição, é o primeiro livro que eu leio sobre o tema, o primeiro livro acadêmico e não acadêmico que eu leio sobre o tema, não é um assunto que eu domino de forma nenhuma. E o primeiro capítulo, a introdução, o primeiro capítulo, eu senti um pouco... me senti um pouco perdida por não conhecer nada do tema. E, como eu falei no vlog ainda, eu tava achando a leitura muito densa, né? Enfim, é um trabalho acadêmico, é um livro de pesquisa mesmo, baseado em pesquisa histórica. E aí o que aconteceu? Eu fui lendo, enfim, fui me dedicando a semana inteira praticamente na leitura desse livro. E
Não vou dizer, tipo, nossa, eu parei de achar a leitura densa, ou enfim. Mas eu me acostumei com o ritmo, com a escrita, com o ritmo de leitura. E no quarto capítulo eu já tava achando o livro incrível. É sério. Eu aprendi muito com esse livro, eu descobri muita coisa nova nesse livro. Enfim, o quarto capítulo, pra mim, é o melhor. Foi o que eu gostei mais. Chama Inquisição em Ação. Ele vai falar realmente das práticas inquisitoriais, né? Nossa, vai descrever a tortura com detalhe. Não, gente, como eu falei, é um trabalho sério de pesquisa, tá? Não venham aqui achando, nossa, vai descrever tortura. Não, tá? É sério. É um trabalho sério. É que muita gente vai pra coisas de Inquisição falando, nossa, vamos ver, galera queimando, que horror, sabe? Vai com esse negócio de querer ver gore, ver coisa gore, e não é isso que você vai ter aqui. Aqui você vai ter pesquisa histórica de qualidade muito bem feita, tá? Mas o que vai falar são das, enfim, práticas inquisitoriais. Como eu falei, não vai descrever tortura, não vai falar nada, mas vai entrar na consciência, nessa conscientização que a Inquisição faz para as pessoas denunciarem realmente, sabe? Porque sem essa denúncia, a Inquisição não vivia. E ele deixa isso muito claro no livro. Principalmente nesse quarto capítulo. No terceiro um pouco ele já falou desse tema, mas nesse quarto capítulo isso fica muito claro. No terceiro ele falou dos inquisidores participando das festas de São Pedro Mártir e como isso reforçava o papel da Inquisição, e mesmo que a Inquisição estivesse longe, né, a sede inquisitorial estava lá em Lisboa, mas isso reforçava, tipo, ó, a Inquisição existe, a gente tá aqui, sabe? Ó, a gente tá aqui comemorando São Pedro. Eu marquei uns trechos, são esses post-its rosa gigantes, esses aqui são os trechos que eu marquei pro meu trabalho, não sei se vai dar pra ver. São partes que eu achei, tipo, eu não posso só fazer fechamentos disso, eu preciso marcar no livro, preciso ter isso, sabe? Nos rosa eu marquei trechos que eu queria ler aqui, que são trechos que eu achei muitíssimo interessantes. Um tá na página 233, também é do capítulo 4, na parte D, chamada Leituras, Denúncias, Inquirições e Prisões. Tá na página, como eu falei, 233. Com efeito, uma prisão deveria sempre seguir-se de um processo, pois a Inquisição era infalível. O procedimento engajado pelos inquisidores não tinha como objetivo decidir sobre a culpabilidade ou inocência de um réu, a busca pela verdade, pois não havia presunção de inocência. A pessoa presa o havia sido por ser culpada. Isso é muito interessante, porque, tipo, você já é A lei de hoje em dia você é inocente até que se prove o contrário. A lei da Inquisição nessa época você é culpado. Você está sendo preso porque você é culpado. Outra parte que eu queria ler tá na página 248. Ainda é o mesmo tópico, leituras, denúncias, inquirições e prisões. E fala o seguinte: os inquisidores esperavam então que a leitura dos editais de fé, ou em todo caso, o conhecimento da jurisdição inquisitorial, provocasse nos fiéis uma irrupção de culpabilidade e de medo. Eles denunciariam para desfazer-se de um peso que os impedia de viver normalmente, dilaceraria suas consciências, com a certeza de que se não o fizessem, suas almas, assim como aquelas dos pecadores que deviam denunciar, se perderiam, merecendo as penas do além reservadas aos excomungados. Ou seja, esses autos de fé, que eles eram inclusive lidos no púlpito da igreja e pregados na igreja, para qualquer um que, enfim, fosse na igreja visse, eles tinham essa missão de colocar na cabeça das pessoas de que se elas não denunciassem, elas seriam tão culpadas quanto aqueles que estão cometendo o pecado. E além disso, tem essa bondade católica, esse zelo, que
você tem que cuidar da alma dessa pessoa, você tem que denunciar ela para que ela possa ser salva. E você também possa ser salvo, porque você carrega uma culpa. Gente, isso aqui, pra mim, ó, me ganhou, sabe? Eu achei isso aqui muito interessante. É um livraço, eu recomendo muito pra quem quer estudar a Inquisição no Brasil de uma maneira mais séria, bem séria, na verdade, uma pesquisa muito séria. Essa semana, continuando as leituras, essa semana eu li. Continuando as leituras, essa semana eu li 10% do Todorov. Não adiantei nem um pouco perto do que eu gostaria. Eu queria ter chegado pelo menos uns 30%. A meta era 50%, mas enfim, não deu. Ficamos em 10%. Tô gostando bastante. É um livro que, enfim, minha professora falou que vai mudar a vida, enfim, mudou a vida dela e as pessoas concordaram que esse livro muda a vida, enfim. Com 10%, eu acho que eu não posso falar muito se tá mudando a minha vida ou não. Até agora, não, porque, enfim, 10%. Mas eu espero que realmente seja um livro muito bom. A escrita é bem fluida, é bem gostoso de ler. O Todorov escreve muito bem, eu acho que, enfim, é meio óbvio falar isso, que ele escreve muito bem. Mas eu tô gostando bastante. O tema é um tema que me interessa. Conquista da América eu acho um tema legal. Não é meu tema principal, assim, de interesse, mas eu acho um tema legal. E vai aparecer provavelmente no vlog da semana que vem, né? Porque a gente precisa avançar nisso, porque tem trabalho pra entregar no final do mês. Então isso vai ser lido eu querendo ou não. A meta de hoje era ler o Todorov, mas não aconteceu. Mas eu li um artigo. Eu acho legal comentar também dos artigos que eu leio, não só dos livros, porque, enfim, esse é um vlog de leituras, não de leituras só de livro. E eu tive que ler um artigo para fazer um trabalho para a faculdade. E esse artigo é do Luiz Rui Rodrigues, chama Cidade Sitiada, o Cerco Militar no século XVI, como espaço de utopia e contra-utopia. Os exemplos de Münster, eu com certeza estou pronunciando errado, 1534 a 1535, e de Sancerre, em 1573, também provavelmente eu tô pronunciando tudo errado. Esse artigo eu tive que ler para a História Moderna, é um artigo bem legal, eu tava esperando outra coisa, mas eu gostei muito do artigo, a escrita é muito fluida desse artigo, eu gostei muito. Que eram esses cercos de Münster e de Sancerre, e foram cercos contra calvinistas e anabatistas. E como esses calvinistas, e o artigo ele fala como esses calvinistas e esses anabatistas tinham visões utópicas, mais voltadas para o utópico apocalíptico. Enfim, ele começa conceituando utopia de uma maneira muito legal, que eu nunca tinha parado para pensar. E depois ele fala realmente dos cercos, como se deu essa dinâmica dos cercos, e os escritos de pessoas de dentro do cerco, que escreveram depois do cerco, contando sobre o cerco, então a contra-utopia, as pessoas que depois que o cerco caíram, escreveram sobre as cidades sitiadas, né? Depois que essas cidades caíram, escreveram sobre elas. O que eles falam? Então, é muito legal esse artigo, eu recomendo bastante. Quando eu li o título do artigo, eu tava esperando algo muito específico, algo muito fechado no cerco de München, com certeza pronunciando errado, e Sancerre. Mas não foi. Obviamente ele contou a história do cerco, contou como se deu a queda da cidade sitiada, enfim, contou tudo pra te contextualizar realmente no ponto que ele quer chegar, que é o pensamento utópico e depois o pensamento contra-utópico. Dando sequência às leituras, a Bíblia, né? Não terminei o Êxodo. A meta dessa semana é terminar o Êxodo pra gente começar... Deixa eu começar o quê? Levítico. Eu tô pronunciando o nome bíblico errado. Levítico.
Não terminei o Êxodo, eu tô na... O Êxodo termina na 105. Não consegui ler até o final do Êxodo. Enfim, é a Bíblia, né, gente? É uma leitura... Tem muito nome, tem muito lugar. É uma escrita diferente do que a gente tá acostumado. Não flui, desculpa, não flui. E é em 2 colunas, em papel Bíblia, né? Já que é a Bíblia. Mas é em 2 colunas, uma letrinha minúscula, enfim, não deu pra terminar o Êxodo. Mas enfim, pretendo terminar o Êxodo e semana que vem vamos para Levítico. Vamos ver a história que Levítico tem a nos contar. Enfim, continuando as leituras, continuei a ler Sapiens. Li o capítulo A Lei da Religião, que foi o capítulo que eu passei a maior parte da semana lendo. E li o capítulo O Segredo do Sucesso. O capítulo do Segredo do Sucesso eu gostei bastante. A Lei da Religião eu gostei também, eu contei mais pro começo da semana o que eu tava achando dele. Mas O Segredo do Sucesso foi um capítulo que eu dei um highlight bem grande pra ele. Ele fala um pouco mais sobre o fazer estoico, que é um tema que me interessa, já que eu faço história. E além disso, eu senti que era um pouquinho... Vamos dizer, um pedido de desculpa, assim? Olha, eu disse isso, mas você não leva isso tão ao pé da letra, sabe? Porque ele fala um pouco que as sociedades, elas não caminham rumo a um progresso, entre muitas aspas, né? Progresso entre muitas aspas. Então, os caras que estavam lá, enfim, em Roma, cunhando moeda, não pensavam que daqui a 2.500 anos teria o capitalismo, sabe? Eles fizeram isso visando uma sociedade capitalista. Então, nesse capítulo Segredo do Sucesso, ele tem uma parte que eu gostei bastante, que ele fala o seguinte: na verdade, as pessoas que conheciam melhor o período, as que viveram naquela época, eram as mais desavisadas de todas. Para um típico romano na época de Constantino, o futuro era uma névoa. É uma regra implacável da história. O que parece inevitável em retrospectiva está longe de ter sido óbvio na época. Hoje não é diferente. Saímos da crise econômica global ou o pior ainda está por vir? A China continuará crescendo até se tornar a principal superpotência? Os Estados Unidos perderão sua hegemonia? Aí ele termina o parágrafo com: em algumas décadas, as pessoas vão olhar para trás e pensar que as respostas para todas essas perguntas eram óbvias. Então, pra mim, isso quebra um pouco alguns argumentos que o autor mesmo trouxe em alguns outros capítulos, que deu a entender isso. Pode ser que, enfim, eu tenha interpretado de uma maneira equivocada, mas nesses 2 capítulos do dinheiro, pra mim, ficou isso bem marcado. E no capítulo dos impérios, e por isso eu gostei bastante desse capítulo do Segredo do Sucesso. Então eu gostei muito desse capítulo, resumindo, gostei muito. E foram essas as leituras dessa semana. Pra próxima semana, eu vou deixar provavelmente pro próximo vlog da próxima semana. Mas, enfim, a única certeza que teremos é que teremos Todorov, com certeza, porque ele vai ser lido, não importa se eu queiro ou não. E é isso. Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa e que a próxima semana de vocês também seja maravilhosa. Até mais!